A gente fala agora do Flamengo. O Everton Cebolinha está em boa fase, chegou a 11 jogos seguidos como titular com o Tite, mas o começo no clube não foi bem assim, vamos lembrar. Titular absoluto, destaque da era Tite, homem de confiança, vice-artilheiro do Flamengo nesse começo de temporada. Quem ouvisse tudo isso há pouco mais de 3 meses, provavelmente não imaginaria que o jogador em questão é o Everton Cebolinha. O atacante chegou ao clube no meio de 2022 e demorou para conseguir se firmar. Óbvio que teve momentos de muita dificuldade, que você acaba deixando a peteca cair um pouco, você fica um pouco mais triste, cabisbaixo, que é normal, mas em nenhum momento eu duvidei da minha capacidade, eu duvidei daquilo que eu vim fazer aqui no Flamengo, né? Cebolinha seguiu se preparando como podia, não só dentro de campo. Foi o momento que eu procurei me fortalecer ainda mais, me preparar ainda mais, principalmente no extracampo, né? A gente sabe da cobrança e da dificuldade que é você vestir a camisa do Flamengo, que tem um peso muito grande, um peso enorme, e você tem que chegar e dar conta do recado e estar preparado já de urgência, né? E infelizmente nem todos os jogadores são assim, então procurei me preparar nisso também. E hoje eu me encontro muito mais preparado, digo que na minha melhor forma física, melhor forma mental e técnica, e eu tenho conseguido dar conta do recado. Até novembro do ano passado, a maior sequência do Cebolinha tinha sido no final de 2022. Na época, Dorival Júnior era o técnico e vinha escalando um time reserva no Brasileirão. Foi nesse contexto que o atacante começou jogando em 4 partidas consecutivas. Ele também teve poucas oportunidades com Vitor Pereira e Jorge Sampaoli, mas com a chegada do Tite, o cenário começou a mudar. O anúncio do novo treinador ainda em outubro já tinha deixado o Cebolinha otimista. Fiquei muito feliz porque era um treinador que eu já conhecia, que também já me conhecia, tinha confiança no meu trabalho, né? Peguei acho que 4 anos sendo convocado por ele na seleção, então no dia a dia, né, já conhecia o seu trabalho, a sua metodologia. A oportunidade surgiu quando Bruno Henrique precisou cumprir 2 jogos de suspensão. E Cebolinha não saiu mais do time titular. Já são 11 partidas de sequência com o elenco principal. Esse ano ele já marcou 2 vezes, uma no Carioca e uma no amistoso diante do Philadelphia Union na pré-temporada na Flórida, nos Estados Unidos. Eu falei muito em confiança, né? Eu tenho falado muito nisso, mas eu creio que também é a sequência, né? A sequência que eles têm me dado, isso foi muito importante, porque só assim eu adquiri a confiança, o ritmo de jogo necessário. É uma sequência que eu nunca tinha tido no clube até então. Agora, começando o ano como titular, o Camisa 11 traça uma meta para o fim dessa temporada. Eu tenho um sonho pessoal, né? Que acaba ocorrendo para o profissional também, para o clube, que é ser campeão brasileiro. É um título que eu ainda não tenho. Eu tenho 2 Libertadores, 2 Copas do Brasil, mas não tenho um brasileiro ainda. Então, esse é um objetivo claro assim na minha mente, né? Espero que esse ano a gente possa conquistar. 2024 abre as portas para o Cebolinha escrever uma nova história no Flamengo. Agora como protagonista. Fico muito feliz de estar podendo ajudar e estar podendo retribuir aquilo que foi posto sobre mim, né? Aquela aposta. Então, hoje eu me sinto realizado e procuro usufruir de cada momento. Bruno Henrique lute. Ele que lute. Com o seu contrato renovado em valores lá na altura. E 3 anos. 2027. Mas assim, é assim que funciona um grande time de futebol. É uma disputa, realmente. Você abre uma disputa, você tem jogadores capacitados, um dá espaço para o outro não deixa quem deu espaço voltar. O Everton demorou bastante, o Everton Cebolinha demorou bastante para ter. Sim. Ele fala, é a primeira vez que eu tenho uma sequência. Não, mas ele entrava todo segundo tempo. A sequência era ele que ganhava ou não, né? Ele tinha espaço. A sequência você precisa ganhar. Então você joga uma partida, vai bem, joga uma segunda partida, você vai desenvolver sequência. A não ser quando os trabalhos são bem ruins, o Flamengo teve trabalhos bem ruins de técnicos nessa temporada. Então, isso pode ter realmente, não a questão da sequência por conta do desenvolvimento do trabalho dele. Ele deve ver dessa maneira, deve enxergar desse jeito. Os técnicos que passaram não conseguiram aproveitá-lo, e é verdade também, da maneira adequada. Com o Tite, ele foi o melhor jogador de uma Copa América com a camisa da seleção brasileira. Então, o Tite vai saber aproveitá-lo. Ele chegou com Dorival
E, logicamente, todo jogador pode ter um processo de adaptação, não necessariamente, mas é muito comum. E chega num time que já está jogando. Já está jogando normal. Depois ele pegou 2 treinadores que não primavam por trabalhar a confiança dos jogadores, né? Vitor Pereira e Sampaoli não era exatamente isso. Nem colocava os jogadores nas posições certas. Exatamente. Então, assim... Dificultava o trabalho dos jogadores. E o Tite já falou sobre isso em entrevista coletiva durante essa pré-temporada, perguntado especificamente sobre o Cebolinha. Sobre a questão da confiança, ele não quis falar exatamente do Cebola, mas falou sobre confiança, sobre como isso é importante, trabalhar isso nos jogadores. E se vê que o caso dele é um desses. Ele terminou bem a temporada passada e voltou voando e, com isso, tem ganho o espaço que ele, né, esperava ou que a contratação, o salário antevia, né? Agora a gente precisa ver, tá? Por mais que o nível do Campeonato Carioca seja baixo, tem os clássicos no Campeonato Carioca. E aí o Flamengo vai ser testado de uma maneira adequada, porque esses amistosos com essas equipes dos Estados Unidos que nem estão em temporada, não dá para a gente ter exatamente ali um parâmetro legal. Mas ele chegou a jogar, né, no primeiro jogo do Carioca também contra o não dá Aldax, mas foi contra um time pequeno do Campeonato Carioca. Também não dá. Mas nos clássicos a gente vai ter essa oportunidade de ver o Flamengo, como está a preparação realmente do Flamengo para a temporada. O Flamengo que, inclusive, faz hoje o último treino lá nos Estados Unidos e viaja para Belém, onde enfrenta o Sampaio Corrêa daqui amanhã à noite. Belém? Não vai ser... Campeonato Carioca. Não é em nenhum lugar do Rio de Janeiro? É Carioca. E aí, depois, no final de semana, aí sim, vamos ter clássico contra o Vasco, para a gente poder ter essa medida que você estava falando. Eu acho que esse é o primeiro grande teste. Poder ver. Ainda que o Vasco também não esteja num nível da temporada, porque está desenvolvendo o início de temporada. Né? Então, e também fez uma pré-temporada igual ao Flamengo, do mesmo jeito, né? Fora do Brasil, desprezando os primeiros jogos do Campeonato Carioca, que a federação não devia aceitar. Mas permite, então tá tudo certo. Agora, sabe qual foi a grande vantagem dessa pré-temporada, né, Wilfredo? O grande diferencial da pré-temporada? Conhecer o Mickey? Não. O repórter poder ver o treino. Treino tivemos aberto. isso, um treino aberto, 1 ou 2, agora eu não sei exatamente, a maioria, o aquecimento, mas hoje em dia a gente não consegue ver nem o aquecimento, então tivemos essa vantagem, quem está lá. Tem uma promessa no Corinthians que a gente vai voltar a assistir treinos aqui também, vamos ver. Ih, Brasil, Se será? tiver gente para treinar. Esse é um ponto importante nesse momento. Outra informação, Vinha, mais uma contratação. Vinha? Não vem, né? Veio. Vinha veio. Está no Rio de Janeiro já para poder acertar a mudança dele e já conheceu o CT também, vai estar treinando por lá para ser mais um reforço, ajudando aí. Lógico que ele ainda está em fase de transição, né? Por conta da lesão no joelho. Mas já está por aqui se preparando para isso. Joana, falar agora de Palmeiras. Falamos tanto com relação